Olá, torcedor rubro-negro que está visitando o nosso canal Eu Pratico Esporte TV. Precisamos da sua força, precisamos da garra da torcida rubro-negra para que se inscreva com a gente aqui no nosso canal e no ato da inscrição também clique no sininho para receber avisos de novos conteúdos e links ao vivo. Aproveitando, pedimos também o like ao nosso conteúdo. Bora lá, Anderson Batista, fique à vontade aí, dê bom dia novamente pra gente falar aí, né, do futebol de Pernambuco, como todo. Bom dia para você, para os ouvintes da Vicência FM nesta manhã. Vamos com aí os destaques do futebol de Pernambuco. Vamos começar logo com o Esporte Clube do Recife, falar com o nosso repórter Alessandro Matias e os destaques do Leão, que hoje à tarde acontece a reapresentação do Rubro Negro, já pensando na partida do domingo contra o Palmeiras. Beleza, vamos com o nosso repórter Alessandro Matias, bom dia. Bom dia, Moisés, bom dia, amigos da Rádio Vicência FM. O Leão da Praça da Bandeira perdeu no final de semana por 2-1 de virada lá em São Paulo para o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Teve a sua folga, como é normal, na segunda-feira e se apresenta hoje à tarde, às 15 horas, no seu centro de treinamento. Ao final, está programada uma coletiva de imprensa do técnico Eduardo Batista. Amanhã, seguindo a programação de treinamentos da semana, o Sport treina na Ilha do Retiro às 15 horas. Com relação ao atacante Hernani Brocador, ele vai fazer hoje, nas próximas horas, um exame de imagem que vai definir qual a situação, qual o problema que ele vai encarar. Na verdade, a gente já sabe aí que, no mínimo, uma luxação leva de 3 a 4 semanas, podendo ser até maior em caso de uma cirurgia. Vamos torcer pelo atleta, vamos torcer pelo clube e que os médicos estejam hoje atentos a todo o caso, como sempre estão, e que o resultado dê o mínimo possível. Ontem o resultado não foi interessante na rodada, a Chapecoense, né? A torcida rubro-negra estava secando, mas não deu certo. A Chapecoense venceu o Internacional de Porto Alegre em casa e deixou o Leão na zona do rebaixamento. Ou melhor, já estava na zona do rebaixamento. O que complicava mesmo é que é um clube que está diretamente disputando a situação lá na zona de baixo da tabela, né? O Ceará voltou então para a zona e o Sport, mesmo vencendo no próximo final de semana a partida contra o Palmeiras na Ilha do Retiro, o Sport continuará entre os 4 últimos colocados. Por hoje é só, fico por aqui, um forte abraço para vocês no estúdio, para quem está em casa, beijo para quem for de beijo e abraço para quem for de abraço. Abraços, Alessandro Matias. E ele fala assim, mesmo o Sport vencendo a equipe do Palmeiras, vai continuar na zona de rebaixamento. Mas o que me garante que o Sport vai vencer o Palmeiras jogando o que está jogando, Anderson? Inclusive ontem fizemos algumas projeções em relação aos próximos jogos do Sport na primeira divisão, né? Já taxando as partidas contra o Palmeiras, contra o próprio Atlético Mineiro, Internacional, Atlético Paranaense. Essa sequência de 4 jogos do Sport, onde o Sport tem que somar pontos para tentar sair dessa zona de sufoco. É um campeonato muito difícil. Hoje, se você tomar aí as devidas proporções, a Chapecoense está fora da zona do rebaixamento, na 16ª colocação, com 28 pontos. Mas se formos analisarmos o 17º, Ceará, o Ceará está jogando bem. O Ceará está jogando muita bola. E mesmo assim está na zona do rebaixamento. Então, quem é que garante que o Sport, jogando um futebol ora bom, ora ruim, porque estamos aqui levando em conta o primeiro e o segundo tempo, respectivamente, vai sair dessa situação incômoda na classificação? Eu creio que vocês devem ter tratado disso ontem, mas eu quero trazer aqui porque o Arthur me trouxe uns dados bem interessantes. E para quem está ouvindo e é torcedor do esporte, nesse momento esportivo aqui na Rádio Vicência FM, vê só, gente. Ele trouxe aqui números, né? Como o futebol é feito de números. Sim. E ele trouxe nessas 4 partidas que o Sport tem contra o Palmeiras, Atlético Mineiro, Internacional e Atlético Paranaense, o Sport teria que fazer 4 pontos. 4 pontos em 4 jogos. Isso. Já depois o Sport tem outra sequência, né? O Sport enfrenta em casa o Vasco, Ceará e Vitória. O Sport teria que fazer 9 pontos aí. Que no caso aí são adversários diretos. O Vasco dentro da zona do rebaixamento, bem como o Ceará e o Vitória, que é a defesa mais vazada do campeonato, né? Só ganha... Na verdade, o Sport tem também uma defesa muito vazada e só ganha pro próprio Vitória. Isso. E logo depois o Sport tem outra sequência, né? O Sport enfrenta aí Santos, Flamengo, Chapecoense e Fluminense. Nesses jogos aqui, o Sport teria que fazer esses 4 jogos, teria que fazer 7 pontos. Somando isso aí, daria 20 pontos. 20 pontos, né? O Sport ficaria
Mas não, teria que arriscar. Não escaparia desse mesmo jeito. No caso, 24 com 20 pontos, fica 44 pontos. A estimativa hoje dos matemáticos são de 43 pontos. Por conta do equilíbrio do Campeonato Brasileiro. Então ele deu isso aqui jogando na estimativa dos matemáticos futebolísticos. Isso, exato. E então, ainda tem que conquistar um ponto para garantir mesmo nas duas últimas partidas, que são contra nada mais, nada menos do que São Paulo e Grêmio. No caso aí, o São Paulo pode vir campeão diante das perspectivas ou não. Porque está bem disputado ali em cima. E o Grêmio, mesmo com a sua formação reserva, mostrou que tem muita qualidade. Então, esses pontos aqui, ou melhor, essas estatísticas é do nosso amigo Arthur, né? Arthur que faz o programa Boa Noite Torcedor com os meninos no aplicativo da Vicência FM. Na verdade, isso estava rolando nas redes sociais. Também. No caso, ele pegou ele encaminhou para o nosso grupo para a gente debater. Pronto. Mas, enfim, são números interessantes. E só que a gente, olhando para esses números, quem garante que o Sport vai conseguir 4 pontos contra Palmeiras? O primeiro objetivo são esses 4 pontos. Né? 4 pontos contra Palmeiras. Porque se ele acabar perdendo esses 3 jogos, esses 4 jogos aí que a gente tá aqui citando, o Sport tá quase rebaixado, Anderson. O Sport tem esse porque tem Palmeiras, tem Atlético, né, Mineiro, tem o Internacional e tem o Atlético Paranaense, que tá jogando o fim da bola na sua casa. Vamos lá, o Palmeiras com a sua formação reserva, mesmo assim é uma equipe totalmente qualificada. E que ganha o jogo no segundo tempo, é bom ressaltar isso. É um time que tá ganhando o jogo sempre no segundo tempo. Foi assim contra o Corinthians no Clássico e foi assim o empate lá em Salvador diante do Bahia. Palmeiras tem aí o seu foco na Taça Libertadores, o jogo da quinta-feira lá no Chile, mas esse jogo contra o Sport é de suma e total importância, porque a derrota do Internacional ontem, o empate do São Paulo, tropeços de equipes que são concorrentes diretos pelo título, e o Palmeiras está observando isso aí e tem grandes chances de assumir a liderança já na próxima rodada, dependendo dos resultados. E tem um treinador esperto para isso, né? Sim, exatamente. Aí o Palmeiras volta aí com o treinador, porque o treinador não foi para o jogo lá na Bahia, né? Porque foi expulso. O Palmeiras vai ter as opções de banco, como o Davidson, que está fazendo gol. Né? Tem aí ele tá usando o time, a base, ele mescla o time no primeiro tempo e no segundo tempo ele pega esses que são titular e joga dentro do time. Sim. Então no final de semana ele pegou o Arthur e pegou o Ilha Bigode e jogou dentro da equipe no segundo tempo, que foi que deu uma sobrevida ao Palmeiras. Como eu disse, o Bahia dominou o Palmeiras 20 minutos do primeiro tempo. Já no segundo tempo já foi outro time diferente. E o Sport perde o jogo no segundo tempo, como a gente sabe. Todas as estimativas aqui taxadas por nós dá a entender que o Sport tem grandes chances de sair novamente derrotado de campo, né? Nesse jogo dificílimo, mesmo acontecendo na Ilha do Retiro. Aí a gente vai para o jogo do Atlético Mineiro, jogo no Independência, jogo difícil, porque o Galo tá ali no G6, é uma equipe que ainda busca o título do campeonato, é difícil, mas o Atlético Mineiro tem aí essas projeções para as próximas rodadas de conquistar bons pontos para se aproximar ainda mais de São Paulo, do Internacional e do próprio Palmeiras. Jogo contra o Internacional na Ilha do Retiro tem um atrativo a mais em relação a não só o adversário que está na parte de cima, mas o Sport não pode contar com Hernando, não pode contar com Léo Ortiz, com Cláudio Vinck e com Mandrigo. 4 jogadores oriundos do Internacional após aquela negociação envolvendo o volante Richelli. E por último, o jogo dificílimo, o mais difícil para mim dessa sequência, porque o Atlético Paranaense vem em franca ascensão, tanto no Campeonato Brasileiro como na Copa Sul-Americana, e é uma equipe que dentro de casa consegue bons resultados e uma boa performance. Então, para mim, o jogo lá na Baixada vai ser um dos mais difíceis aí desses 4 jogos. São 4 jogos, depois tem esses jogos em casa, né? Tem Vasco, Ceará e Vitória. Lembrar que essa ordem dessas partidas, elas foram separadas, mas elas não acontecem em sequência. Não é? O Sport vai aos poucos, indo para o pote 2. Digamos que o Hall 2, né? Hall 2, Hall 3, para uma partida fora, outra em casa. Mas esse primeiro lote de partidas, elas acontecerão em sequência. E o Sport tem aí o famoso corredor polonês, né? Que a gente já vinha discutindo aqui. O jogo é complicado. Se quiser permanecer na Série A, vai ter que jogar, fazer uma campanha de time campeão, viu? E para finalizar, agora à tarde acontece a reapresentação do Sport Clube do Recife, 3 horas no CT. Provavelmente os titulares devem fazer aí o trabalho regenerativo, os demais vão para campo de jogo. A expectativa em relação ao Hernani Brocador, né? Tá com uma luxação no ombro, pode passar aí até um mês fora das atividades dentro do Leão da Praça da Bandeira. A expectativa também por outros 3 atletas.
Ronaldo Alves, que volta de suspensão, o lateral direito Cláudio Vinck, que até então ficou fora da partida. Vamos ver se nesta semana ele tem condições, inclusive ele deve até iniciar a transição nesta semana, bem como o meia Gabriel. O Sport tem essa expectativa de que Gabriel possa retornar diante o Palmeiras nesse jogo do domingo às 18 horas. Pois é, Anderson Batista, são jogos difíceis. O Sport, ora mostra que vai vencer, ora mostra que vai perder e perde, né? E é complicado. Eu não vou arriscar, eu vou esperar para ver o que é que vai acontecer mais com esse time do Sport. Mas cada dia que passa, os torcedores não acreditam mais na reação desse time. São mais de 80% de chances de rebaixamento, né? Só ganha, na verdade, para o Paraná Clube. Paraná Clube que está com mais de 95% de chances de ser rebaixado, porque também possui 16 pontos na classificação. E o pior de tudo isso é que o Sport pode ser rebaixado, se continuar assim, né? Vamos deixar isso bem claro. Se continuar desse jeito, pode ser rebaixado junto com o Paraná logo. Sim. Né? Porque se o Sport perde esses 4 jogos que vem aí pela frente. Se caso perda 2 jogos desses que a gente está falando entre Vasco, Ceará e Vitória, o Sport está praticamente rebaixado. Restam 13 rodadas e, no mínimo, o Paraná precisa vencer 10 jogos. A gente sabe que é uma tarefa praticamente irreversível para a equipe do Paraná Clube. Em relação ao Sport, são 7 partidas. E poderia estar pior. Poderia estar pior. Isso. Porque a gente sabe com os erros de arbitragem, né? Que se falou muito do erro da arbitragem no jogo contra o Corinthians, mas o Sport teve aí erros a favor do time, contra o time do Paraná e contra o time do Cruzeiro. Porque 2 partidas em casa. É isso aí. Tem empatado um jogo e perdido outro jogo. Né? Então, vê aí como é que está a situação do Sport. Né? Agora vem jogar em casa contra o Palmeiras, que no momento, a gente vai voltar, vou falar aqui, não está pensando no Sport. Não é o momento. Não. Tá pensando num jogo complicado que eles vão ter aí, né? Contra a equipe do Colo-Colo. É a ida. Do Colón, né? É o Colo-Colo. É Colo-Colo mesmo, Colo-Colo no Chile. É o que pode garantir... Quem jogou contra o Colón foi o São Paulo. O São Paulo pela Sul-Americana. É o que pode garantir uma vaga ao Palmeiras nas semifinais da Taça Libertadores. É um jogo de suma importância para a temporada do Palmeiras, porque o grande objetivo do Verdão é mesmo o título da Libertadores. E o que me deixa mais incrível é a facilidade desse time do Palmeiras mudar a chave. Né? Eles estão mudando muito rápido, coisa que, mesmo se você tiver um time que disputa 3 competições, ele demora um pouco para mudar a chave. E o Palmeiras está sendo rápido, né? Está conseguindo navegar muito bem de uma nessas outra. competições, né? Transitar de uma forma positiva. Aquele jogo contra o Cruzeiro, eu falei aqui, eu achei que o Palmeiras foi melhor no jogo. Infelizmente, teve aquele gol mal anulado, ou melhor, nem anulado foi, parou o jogo. Mas é um time complicado. Esperar que o Sport possa se dar bem contra o Palmeiras. Cruzeiro e Palmeiras, que são as 2 únicas equipes do futebol brasileiro que até agora disputam 3 competições. Isso. Libertadores, Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Exato. É isso aí. Essas foram as informações do Leão da Praça da Bandeira aqui na Rádio Vicência FM. Só lembrando para você que está acompanhando o nosso programa, sempre se inscreva aí no canal, tá bom? Eu digo sempre porque você vai indicar outras pessoas. Então se inscreva no canal do Eu Pratico Esporte e fique por dentro de todas as informações do Leão da Praça da Bandeira.